Se você me visse há 3 meses, ia ver um homem realizado. Eu e a Silvia estávamos planejando a reforma da nossa cozinha. Coisa de primeira, sabe? Eu, como corretor, valorizo muito o imóvel e queria dar esse presente para ela. Ela estava toda econômica, escolhendo o azulejo mais barato, dizendo que a gente tinha que guardar para o futuro, que os tempos estavam difíceis. Eu achava aquilo o máximo, uma mulher parceira que cuida do patrimônio. Pois é, que piada. Hoje eu tô aqui sentado nesse carro, com uma chave comercial que eu achei escondida debaixo do banco e um carnê de aluguel pago no nome do traste do meu cunhado. O contraste é de rir para não chorar. De um lado, a esposa zelosa que economizava no supermercado para ajudar nas contas. Do outro, a mulher que sustentava o irmão golpista em segredo, num imóvel lá no Boqueirão. O dinheiro da reforma? Tá lá. Virou parede e teto para um sujeito que não trabalha e que já roubou a nossa família antes. Eu me lembro da Silvia me dando um beijo antes de eu sair para trabalhar, dizendo para eu não me esforçar tanto por causa da pressão. E agora eu entendo por quê. Ela não estava preocupada com a minha saúde. Ela estava com medo da fonte secar antes dela conseguir salvar o irmão de novo. A sensação é de que eu vivi num cenário de novela, onde eu era o único que não tinha o roteiro. É engraçado como um detalhe bobo, um barulho de metal batendo debaixo do banco, destrói décadas de confiança em 5 minutos. Sabe, eu sou o Marcelo, tenho 52 anos, moro aqui em Curitiba já faz um bom tempo. Minha vida sempre foi baseada em subir um degrau por vez. Quem é corretor de imóveis como eu sabe do que eu tô falando. Você não ganha dinheiro dormindo. Você ganha dinheiro gastando sola de sapato, ouvindo não de cliente, subindo escada de prédio que nem elevador tem ainda. E eu sempre fiz isso com um sorriso no rosto, porque eu sabia para quem eu estava voltando. A Silvia sempre foi meu porto seguro. Pelo menos era o que eu dizia para os meus amigos quando a gente se reunia para tomar uma cerveja e eles reclamavam das esposas. Eu batia no peito e falava, a minha é diferente. Que burro, né? Olhando agora, parece que eu estava pedindo para ser enganado. Mas me diz uma coisa, você já sentiu aquele aperto no peito quando percebe que a pessoa que dorme do seu lado é na verdade uma completa estranha? Você já passou por esse tipo de situação onde parece que todo o seu esforço de anos foi jogado num ralo que você nem sabia que existia? Se você já sentiu essa revolta ou se está passando por algo parecido agora, deixa seu like aí no vídeo, de verdade. Ajuda a gente a levar esse desabafo para mais gente. E aproveita e me fala de que cidade você está ouvindo isso. Eu tô aqui em Curitiba, num frio danado. Mas o que está me queimando por dentro não é o clima não. É essa chave que está aqui no meu colo agora. Pois é, tudo começou com a tal reforma da cozinha. A Silvia vinha falando disso há anos. Marcelo, o armário está estufando. Marcelo, essa pia está vazando. E eu, como bom marido, comecei a juntar. Parei de trocar de carro, parei de viajar no final do ano. A gente passou a comer básico. Carne, só de vez em quando. Ela dizia, amor, vamos economizar, o material de construção subiu muito. E eu acreditava. Eu achava bonito ela ser tão econômica. Ela controlava cada centavo. Se eu comprava uma cerveja mais cara no sábado, ela já olhava torto. A gente tem um objetivo, lembra? Eu lembrava. Ah, como eu lembrava. Só que tinha uma coisa que não batia. A Silvia sempre foi muito ligada na família dela, especialmente nos pais. Eu até ajudava, sabe? Pagava o plano de saúde dos velhos, levava para médico. Mas o irmão dela, o Rogério, esse era o assunto proibido. O Rogério é aquele tipo de cara que toda a família tem e ninguém quer por perto. Um viciado em jogo, em vida fácil, que 5 anos atrás pegou uma grana da herança que era para cuidar da mãe deles e sumiu no mundo. Isso depois de tentar me dar um golpe na imobiliária. Ele falsificou uma assinatura minha num contrato de locação e me deu um prejuízo que quase me fez fechar as portas. Na época, a Silvia chorou, pediu perdão, disse que o irmão era um monstro e que para ela ele tinha morrido. Eu acreditei.
Como é que eu não ia acreditar? A mulher chorava de soluçar. E de lá para cá, o nome do Rogério nunca mais foi citado. Até que, uns 3 ou 4 dias atrás, acho que foi na quarta-feira ou terça, não lembro direito, a cabeça tá meio bagunçada, eu notei um barulho diferente no carro dela. Era um Civic 2018 que eu fiz questão que ela tivesse, para ela andar com segurança. Eu estava dirigindo porque o meu carro estava na revisão, e toda vez que eu fazia uma curva mais fechada, ouvia um tlec, tlec. Parecia algo solto debaixo do banco do passageiro. Na hora eu nem liguei. Pensei que era alguma moeda ou uma caneta que tinha caído. Mas aquilo foi me irritando. Sabe como é homem com barulho em carro, né? A gente não sossega enquanto não descobre o que é. No sábado de manhã, eu falei, vou dar uma geral nesse carro. A Silvia ficou meio nervosa. Não precisa, Marcelo, eu levo no lava-jato mais tarde. Eu achei estranho. Ela nunca foi de se preocupar com isso. Mas enfim, deixei quieto na hora. Só que a pulga atrás da orelha já estava lá. Mais tarde, quando ela foi para o tal curso de artesanato que ela começou a fazer aos sábados, outra coisa que agora faz todo sentido, eu peguei a chave reserva e fui na garagem. Comecei a aspirar o carro. Quando cheguei debaixo do banco do passageiro, eu vi que tinha um corte pequeno no carpete, bem perto do trilho. Um corte que não devia estar ali. Enfiei a mão e senti algo metálico. Quando eu puxei, veio um chaveiro com 2 chaves tetra e junto, enrolado num plástico para não sujar, um carnê de aluguel. Cara, quando eu abri aquele carnê, eu senti meu sangue fugir do rosto. O endereço era num bairro aqui de Curitiba, o Boqueirão, um prédio comercial de sobreloja. E o nome do locatário, escrito com aquela letra redondinha e caprichada da minha esposa, era Rogério L. Silva. Eu fiquei ali, agachado, com o aspirador de pó ligado do meu lado, fazendo aquele barulho ensurdecedor, mas eu não ouvia nada. Eu só conseguia ler aquele nome. Rogério. Um monstro. O cara que tinha morrido pra ela. O carnê estava pago até o mês atual, e as parcelas não eram baratas. Era exatamente o valor que a gente vinha economizando da reforma da cozinha todo mês. Eu comecei a ligar os pontos e o meu estômago começou a revirar. Sabe aquela sensação de que você foi o palhaço do circo por anos e todo mundo estava rindo enquanto você se matava para manter a lona em pé? Pois é, eu me levantei, desliguei o aspirador e o silêncio da garagem parece que pesou 1 tonelada. Eu olhei para aquelas chaves e pensei, o que mais tem aqui que eu não estou vendo? Comecei a lembrar das vezes que ela dizia que o mercado estava caro demais e trazia sacolas vazias. Das vezes que eu pedia para a gente sair para jantar e ela dizia que estava cansada, que era melhor poupar para o nosso sonho. O sonho era dela, né? O sonho de manter o irmão vagabundo enquanto o marido otário aqui trabalhava 12 horas por dia. A Silvia sempre foi muito esperta. Ela não deixava rastro em conta conjunta. Eu sou corretor, eu lido com papelado o dia todo. Eu devia ter visto. Mas a gente não vigia quem a gente ama, entende? Você não fica procurando erro em quem você confia 100%. E ela usava essa minha confiança como arma. Ela sabia que eu nunca ia desconfiar de um curso de artesanato ou de uma economia doméstica. Eu peguei o meu carro, que já tinha chegado da revisão, e decidi que não ia falar nada. Pelo menos não agora. Eu precisava ver. Eu precisava saber o que tinha naquele endereço do Boqueirão. Se fosse só um aluguel de uma salinha, já seria ruim. Mas o Rogério não precisa de uma sala comercial para trabalhar. Porque ele não trabalha. Ele precisa de um lugar para se esconder. Ou para fazer coisa errada. Enquanto eu dirigia para o endereço que estava no carnê, eu ia lembrando de um detalhe que eu ignorei dias antes. Na terça-feira, eu cheguei em casa mais cedo e ouvi ela no telefone. Ela desligou rápido, meio sem graça. Eu perguntei quem era e ela disse: "Ah, é a moça do revestimento da cozinha. Ela disse que o estoque está atrasado e o preço vai subir de novo." Na hora, eu até senti pena dela. Achei que ela estava sofrendo com a burocracia da nossa obra. Mas o tom de voz não era de quem fala com o vendedor. Era um tom de voz de quem dá bronca.
de quem está cuidando de alguém. Eu estacionei o carro a 1 quadra do tal endereço. É uma região de comércio popular, muita movimentação, barulho. Eu fiquei ali dentro, olhando para a porta da sobreloja. Me deu uma vontade de sair quebrando tudo, de entrar lá e arrancar aquele sujeito pelo colarinho. Mas eu não sou assim. Eu sou um cara que processa as coisas. Eu sou um Marcelo que construiu uma carreira na base da paciência. E foi aí que eu vi. A porta de aço levantou um pouco. Um sujeito saiu para fumar. Era ele, o Rogério. Mais gordo, com uma cara de quem não vê o sol faz tempo. Mas era ele. E o pior não foi ver ele. O pior foi ver o que ele estava usando. Ele estava com uma jaqueta de couro que eu tinha perdido no ano passado. Eu achei que tinha deixado em algum imóvel que eu fui mostrar ou que tinha sido furtada do meu carro. Mas não, estava lá, no corpo do cara que tentou me arruinar. Ali, dentro do meu carro, eu percebi que a traição não tinha sido só o dinheiro. Foi cada mentira, cada jantar de pão com ovo, cada beijo de boa sorte de manhã. Tudo aquilo era lubrificante para a engrenagem que sustentava aquele vagabundo. E a Sílvia, a minha Sílvia, ela era a arquiteta de tudo isso. Eu comecei a pensar na reforma, na pia que vazava, no armário estufado. Tudo aquilo era verdade. As coisas estavam ruins mesmo. Mas ela usava a ruína da nossa casa para me sensibilizar a trabalhar mais, enquanto o dinheiro que devia consertar o nosso teto estava mantendo o teto de quem não vale o chão que pisa. Cara, você consegue imaginar o que passa na cabeça de um homem de 52 anos nessa hora? Eu não tenho mais 20 anos para começar do zero sem olhar para trás. Eu tenho uma história, eu tenho patrimônio, e eu tenho, acima de tudo, um limite. E o meu limite foi atingido ali, vendo aquele cara fumar um cigarro com a minha jaqueta, pago com o meu dinheiro, autorizado pela mulher que eu jurava que era minha metade. Eu liguei o carro. Não fui lá falar com ele. Ainda não. Eu precisava de mais. Se ela estava escondendo isso, o que mais tinha debaixo daquele carpete da nossa vida? Eu comecei a dirigir de volta para casa, mas não era o mesmo Marcelo que tinha saído. Eu estava frio. Eu estava calculando cada passo. Eu lembrei que ela tinha uma gaveta no criado mudo que ficava sempre trancada. Ela dizia que eram coisas de mulher, diários antigos, lembranças de colégio. Eu nunca tive curiosidade de abrir. Para quê? Eu confiava. Mas agora aquela tranca parecia um desafio. Cheguei em casa e ela ainda não tinha voltado do tal artesanato. Entrei no nosso quarto. O cheiro do perfume dela, que eu sempre gostei, agora me dava náusea. Parecia o cheiro da dissimulação. Fui direto para a gaveta. Tentei abrir, mas estava firme. Eu não ia arrombar com força para não deixar rastro. Não ainda. Eu precisava da chave. Foi quando eu lembrei do chaveiro que eu achei no carro. Tinha as 2 chaves tetra do imóvel do Boqueirão. Mas tinha uma terceira. Pequena, dourada, que eu não sabia de onde era. Tentei na gaveta. Serviu como uma luva. Quando eu abri aquela gaveta, eu percebi que o buraco era muito, mas muito mais embaixo do que um simples aluguel para o irmão viciado. O que eu vi ali dentro me fez entender que o não fazer sentido era só a ponta do iceberg. Tinha documentos que eu achei que tinha perdido há 10 anos. Tinha papéis que mudavam tudo o que eu pensava sobre a nossa situação financeira atual. Eu sentei na beira da cama, com aqueles papéis na mão, e o silêncio da casa começou a gritar nos meus ouvidos. Eu ouvi o barulho do carro dela chegando na garagem, o portão eletrônico abrindo. Aquele barulho que antes me dava alegria, porque significava que ela estava em casa. Agora parecia o som de uma sentença. Eu fechei a gaveta, guardei a chave no bolso e respirei fundo. Eu não podia explodir agora. Se eu explodisse, eu perdia a razão, e pior, eu perdia o controle do que ia acontecer com o meu patrimônio. E eu não ia deixar aquele viciado e aquela mentirosa levarem o que eu suei para construir.
Ela entrou no quarto com um sorriso no rosto. Oi, amor, já chegou? O curso foi ótimo hoje. Olha o que eu comecei a fazer. Ela me mostrou um pedaço de pano bordado, um pano de prato. Eu olhei para ela, olhei para o pano de prato e depois olhei para o meu reflexo no espelho. Eu vi um homem que ela achava que era um bobo, mas ela esqueceu de um detalhe. Eu sou corretor. Eu sei ler as pessoas e eu sei exatamente quando um negócio parou de valer a pena. A partir dali, cada palavra que saiu da minha boca foi calculada, cada gesto. Eu ia deixar ela se enforcar na própria corda de mentiras. Mas o que eu descobri naqueles papéis da gaveta, olha, isso foi o que me deu a certeza de que a Silvia não era só uma irmã protetora. Ela era algo muito mais perigoso. Eu olhei para ela e disse: Que bonito, Silvia. Pena que a gente não vai ter uma cozinha nova para usar esse pano tão cedo, né? O material subiu de novo. Ela suspirou, fingindo tristeza. Pois é, Marcelo, o mundo tá difícil. Mas a gente se tem, né? Isso é o que importa. Naquele momento, eu tive certeza. O jogo tinha começado. E eu não ia ser quem ia perder no final. O problema é que, conforme eu ia cavando, eu ia descobrindo que o Rogério era só a ponta de um esquema que envolvia até gente que eu considerava amiga. A vida tem dessas. Você acha que está no controle, dirigindo seu carro, na sua cidade, com a sua família, e de repente você descobre que está no banco do passageiro de um carro sem freio. Mas eu ainda tinha a chave tetra no bolso, e eu sabia exatamente onde ela entrava. E não era só na porta daquele imóvel no Boqueirão. Era no segredo que ia destruir a imagem de santinha que a Silvia levou 26 anos para construir. Eu só não sabia se eu estava pronto para o que vinha depois de abrir aquela porta de vez. A Silvia continuou ali, falando do tal curso, da professora, de como o bordado relaxava a mente dela. Eu olhava para a boca dela se mexendo e só pensava no papel que estava dobrado agora dentro do meu bolso, queimando a minha perna. Eu sentia um zumbido no ouvido, sabe? Aquele barulho de pressão que sobe quando a gente recebe uma notícia ruim de repente. Eu olhava para ela e não conseguia ver a mulher com quem eu dividi a cama por quase 3 décadas. Eu via uma atriz, uma profissional. Você tá bem, Marcelo? Tá com uma cara estranha. É a pressão de novo? Ela perguntou, vindo pro meu lado, tentando colocar a mão na minha testa. Eu me esquivei, meio que fingindo que ia pegar o celular na cômoda, porque se ela me tocasse naquele momento, eu acho que eu ia acabar gritando. E eu não podia. Não ali. Não sem ter o plano todo na mão. É só cansaço, Silvia. O dia na imobiliária foi pesado. Muita papelada, muito cliente difícil, eu disse. E dessa vez, a mentira saiu da minha boca de um jeito tão natural que até eu me assustei. Acho que eu estava aprendendo com a mestre. A gente desceu para jantar. O cardápio era aquele de sempre: arroz, feijão e um ovo frito. Porque a gente precisava economizar para o azulejo da cozinha. Eu olhava para o meu prato e lembrava da jaqueta de couro do Rogério. Uma jaqueta que custou na época o preço de 3 meses de mercado. E ele lá, fumando o cigarro dele, vestindo o que era meu, enquanto eu mastigava aquele ovo frio. O pior de tudo, cara, não é nem o dinheiro. Dinheiro a gente faz de novo. O que me matava era o silêncio. Aquele silêncio cúmplice dela. Ela sentada na minha frente, mastigando devagar, perguntando se eu queria mais suco, como se não tivesse um segredo debaixo do banco do carro e outro dentro daquela gaveta. Aí eu comecei a me lembrar de umas coisas. Sabe como é, né? Quando você puxa um fio de cabelo e vem a peruca inteira. Uns 2 meses atrás, a Silvia veio me dizer que tinha pedido uma aliança de família, uma peça de ouro que era da avó dela. Ela chorou, disse que estava arrasada, que devia ter caído no ralo. Eu, bobo, consolei. Disse que a gente comprava outra. Agora eu fico aqui pensando, será que caiu no ralo ou caiu na conta do Rogério? Cada pequena perda, cada gasto extra que aparecia, começou a brilhar na minha frente como se fosse um letreiro de neon.
E eu, o Marcelo, o esperto corretor que sabe identificar um golpe a quilômetros de distância quando se trata de imóvel, estava sendo passado para trás dentro da minha própria cozinha. É uma humilhação que você não imagina. Você se sente pequeno, você se sente um estagiário na vida. Depois do jantar, eu falei que ia dar uma volta para esfriar a cabeça. Peguei o carro e saí sem rumo aqui por Curitiba. Passei pelo Batel, desci para o centro. A cidade estava cinza, do jeito que eu me sentia. Parei o carro num posto, numa luz mais forte, e peguei o papel que eu tinha tirado da gaveta trancada dela. Eu não tinha tido tempo de ler direito no quarto, mas ali, sob a luz branca do posto, a realidade me deu um soco. Não era só um carnê de aluguel. No meio dos papéis, tinha uma nota promissória de valor alto, muito alto. E estava lá, a minha assinatura no campo do avalista. Cara, eu senti meu mundo desabar. Eu sou corretor de imóveis. Eu lido com contratos todo santo dia. Eu conheço a minha assinatura. Aquilo ali era uma falsificação perfeita. Alguém tinha pego um documento meu e copiado o traço, ou ela mesma tinha treinado até conseguir. A nota estava no nome de um tal de Ademir, um cara que eu sei muito bem quem é. É um agiota conhecido aqui da região. Um cara perigoso, que não brinca com cobrança. Naquele momento, eu entendi o tamanho da encrenca. A Silvia não estava só ajudando o irmão com o aluguel. Ela tinha se envolvido com gente pesada para cobrir alguma dívida maior do Rogério. E ela tinha me colocado no meio disso sem eu saber. Se aquele vagabundo não pagasse, e ele nunca paga nada, quem é que o Ademir ia procurar? O Marcelo, o homem de bens, o dono da imobiliária. Eu bati no volante com tanta força que a buzina chegou a dar um estalo. Que ódio, meu Deus! Que ódio! Você já teve aquela vontade de simplesmente sumir? De pegar a estrada e não voltar mais? Mas aí você lembra que tudo o que você construiu, cada tijolo daquela casa, cada cliente que você conquistou, está em jogo. Eu não podia fugir. E eu também não podia mais ser o Marcelo bonzinho. Eu comecei a pensar em quem poderia ter ajudado ela com aquela falsificação. A Silvia é inteligente, mas ela não conhece os trâmites de cartório como eu. Tinha que ter alguém de dentro. E foi aí que o nome do Beto veio na minha cabeça. O Beto é um colega de profissão. Um cara que trabalha comigo há anos, frequentava a minha casa, tomava churrasco comigo. Ele sempre foi muito atencioso com a Silvia. Sempre se colocando à disposição para ajudar em qualquer coisa. Eu achava que era amizade, que era respeito. Mas o Beto tem acesso aos meus carimbos, aos meus papéis timbrados na imobiliária. A traição estava ficando maior do que o meu casamento. Parecia um câncer que estava se espalhando para os meus amigos, para o meu negócio. Eu liguei o carro e voltei para casa. Eu precisava agir com calma, mas a calma estava fugindo de mim. Entrei em casa e a Silvia já estava deitada, fingindo que dormia. Eu deitei do lado dela, mas não fechei o olho. Fiquei ali, olhando para o teto, ouvindo a respiração dela e pensando: como é que a gente chega nesse ponto? A gente se conhece há 26 anos. Eu vi essa mulher ser mãe, eu vi ela chorar na morte dos pais. A gente construiu uma vida em cima de um alicerce que eu achei que era concreto, mas era areia. E o pior é que ela ainda acha que eu sou o mesmo idiota de sempre. No dia seguinte, eu fui para a imobiliária cedo. O Beto já estava lá, com aquele sorriso falso dele, me oferecendo café. E aí, Marcelo, alguma novidade sobre aquele terreno no Santa Felicidade? Ele perguntou, com a maior cara de pau do mundo. Eu olhei para ele, para o jeito que ele ajeitava a gravata, e me deu uma vontade de pular no pescoço dele. Mas eu só disse, ainda não, Beto. Mas eu descobri uma coisa interessante sobre uns documentos que estavam faltando aqui na pasta. Você sabe de alguma coisa? Ele deu uma engasgada no café. Coisa rápida, que quem não está prestando atenção não nota. Mas eu noto. Eu sou corretor, pô. Eu vivo de ler a linguagem corporal das pessoas para saber se elas estão mentindo sobre o preço de um imóvel. Documentos? Que documentos, chefe? Aqui está tudo em ordem, ele disse, tentando desviar o olhar. E eu não respondi.
Só dei um tapinha no ombro dele e fui para minha sala. Eu precisava de provas concretas antes de dar o próximo passo. Eu não sou um cara de dar tiro no escuro. Passei a manhã inteira revisando os contratos de gaveta da imobiliária dos últimos 2 anos, e foi aí que eu achei. Tinha uma transferência de uma comissão de uma venda grande, um prédio que a gente vendeu no centro cívico, que nunca entrou na minha conta pessoal. O dinheiro foi desviado para uma conta de terceiros, uma empresa de fachada. O Beto e a Sílvia. Os dois estavam me roubando sistematicamente. Cara, a dor que eu senti ali não foi nem pelo dinheiro, foi pela solidão. Sabe o que é você perceber que as duas pessoas em quem você mais confiava no mundo estavam trocando figurinha pelas suas costas para te depenar? Eu me senti um lixo. Mas um lixo que estava começando a ficar perigoso. Eu peguei o telefone e liguei para o meu advogado. Um cara que é meu amigo de infância, o único que eu ainda achava que podia confiar. Doutor, eu preciso de um levantamento completo de tudo que está no meu nome e no da Sílvia. E quero que você verifique se tem algum ônus, alguma dívida que eu não assinei. Ele estranhou o pedido, mas disse que ia fazer. Enquanto isso, em casa, a Sílvia continuava com o teatro. Naquela noite, ela fez o meu prato preferido, lasanha. Para te alegrar um pouco, amor, você anda tão tenso. Eu comia aquela lasanha e cada garfada parecia que eu estava engolindo brasa. Eu olhava para ela e pensava, até onde você vai com isso? A vontade era de jogar a mesa para o alto e mostrar o carnê, mostrar a nota promissória, mostrar o desvio da imobiliária. Mas eu sabia que, se eu fizesse isso, ela ia ligar para o Beto. Eles iam sumir com o que restava. E o Ademir, o agiota, ia vir atrás de mim. Eu precisava de um checkmate. E para dar um checkmate, eu precisava primeiro tirar o Rogério da jogada. Ele era o ponto fraco. O viciado sempre entrega o jogo quando o calo aperta. No dia seguinte, eu não fui para a imobiliária. Eu peguei a chave tetra que eu tinha achado debaixo do banco do carro e fui direto para o boqueirão. Eu estacionei o carro longe, coloquei um boné e fiquei esperando. Vi o Rogério sair de novo. O cara estava rindo, falando no celular. Um celular de última geração que eu nem tinha coragem de comprar para mim. Ele entrou num barzinho ali perto. Eu saí do carro e fui em direção à porta da sobreloja. Meu coração estava batendo na garganta. Eu enfiei a chave na fechadura. A mão tremia, mas a chave girou. Suave, como se estivesse me convidando para entrar no inferno. Quando eu abri aquela porta, o cheiro que veio lá de dentro era uma mistura de cigarro barato com mofo. Mas o que eu vi espalhado pela sala, olha, eu não estava preparado. Tinha caixas e mais caixas de eletrônicos, equipamentos que eu reconheci na hora. Eram as ferramentas da minha oficina que eu achei que tinham sido roubadas no ano passado, quando esqueceram o portão da garagem aberto. Tinha até o meu projetor de slides que eu usava para apresentar os empreendimentos para os investidores. O Rogério não estava só morando ali com o meu dinheiro. Ele estava usando aquele lugar como um depósito de coisas roubadas, da minha casa e da minha imobiliária. E no meio daquela bagunça, em cima de uma mesa imunda, tinha uma foto. Era uma foto da Sílvia com ele, os dois rindo, num churrasco que parecia ser bem recente. E no verso da foto estava escrito: para o meu irmão querido, com amor. Logo a gente se livra do peso e vive a nossa vida. O peso era eu. Eu senti um frio na espinha que eu nunca tinha sentido antes. Não era mais só sobre dinheiro ou sobre o irmão viciado. Eles estavam planejando algo pior. Se livrar do peso, o que isso significava? Eu tirei fotos de tudo com o meu celular. Cada caixa, cada documento, a foto com a dedicatória. Eu estava com a prova do crime nas mãos. Saí de lá antes que o Rogério voltasse. Eu precisava pensar. Eu precisava agir rápido, porque se o plano deles era se livrar de mim, eu não tinha muito tempo. Voltei para o carro, mas dessa vez eu não dirigi para o centro. Eu parei numa praça qualquer, dessas bem silenciosas de bairro, e fiquei ali, com as mãos no volante, tentando não chorar de raiva. Eu sou um homem de 52 anos. Eu sempre joguei limpo.
Eu sempre achei que, se você fizesse o bem voltava. Mas a vida não é um contrato de compra e venda onde as cláusulas são sempre respeitadas. Às vezes, você assina sem ler, e o preço é a sua própria vida. O que me doía mais era pensar nos nossos filhos. Eles já estão grandes, morando fora, mas como é que eu ia contar para eles que a mãe deles era uma criminosa, que ela estava mancomunada com o tio, que eles nem lembram direito, para destruir o pai? Eu me senti muito sozinho ali naquela praça. Sabe aquele momento em que você percebe que não tem para onde correr? Que o seu lar não é mais seu? Que seu trabalho está sendo sabotado e que até sua vida pode estar em risco? Mas aí, o Marcelo corretor falou mais alto. O homem que negociou com o Tubarão para conseguir vender terreno em época de crise. Eu não ia cair sem lutar. E eu não ia deixar eles levarem o que eu conquistei. Liguei para Silvia. Oi, amor, tudo bem? Escuta, hoje eu vou chegar um pouco mais tarde. Tenho uma reunião com um investidor novo, um cara de fora. Acho que vai ser o negócio da nossa vida, eu disse, com a voz mais calma do mundo. Que bom, Marcelo. Fico feliz por você. Vou deixar o jantar pronto, ela respondeu, com aquela vozinha doce que agora me dava arrepios. Ótimo. Ah, e Silvia, eu estava pensando, aquele azulejo da cozinha? Pode comprar o melhor. Eu acho que a gente vai ter um dinheiro extra entrando logo logo. Eu desliguei o telefone e senti um gosto amargo na boca. Eu estava dando a corda para ela se enforcar. Agora eu te pergunto, você, no meu lugar, o que faria? Depois de descobrir que o seu suor está financiando quem te odeia, depois de ver que a sua própria assinatura foi falsificada pela mulher que você ama para te colocar na mão de um agiota, e depois de ler que você é apenas um peso de quem eles querem se livrar, você tentaria salvar o casamento de alguma forma? Tentaria uma conversa franca, acreditando que existe um resto de humanidade ali? Ou você simplesmente prepararia o bote e destruiria tudo de uma vez, sem olhar para trás? Mesmo que isso significasse ver a mãe dos seus filhos na cadeia? Eu não sei se eu sou um homem bom, ou se eu sou um homem que cansou de ser bom. Mas o que eu fiz naquela noite? Bom, isso mudou a história de Curitiba para os meus conhecidos para sempre. Comenta aí embaixo. Se fosse com você, você teria estômago para sentar e jantar com o inimigo sabendo de tudo isso? Ou você já teria explodido ali mesmo? Porque o que aconteceu quando eu cheguei em casa naquela noite, nem eu estava esperando. E o que eu vi no celular da Silvia quando ela foi tomar banho foi o golpe final. O som do chuveiro batendo no box parecia o som de uma contagem regressiva. Sabe aquele barulho rítmico, constante, que vai te irritando até você sentir que vai explodir? Pois é. Eu estava sentado na beira da cama com a chave do meu carro na mão, olhando para o celular da Silvia em cima da mesa de cabeceira. Ele deu uma vibrada. Uma luzinha azul piscou no canto da tela. Cara, a minha vontade era de pegar aquele aparelho e jogar contra a parede com toda a força do meu ódio. Mas eu não podia. Se eu fizesse isso, o jogo acabava ali e eu perdia o que me restava de vantagem. Eu respirei fundo, contei até 10 ou até 20, nem lembro, e peguei o celular. A mão estava suando frio. Os dedos, grossos de quem já carregou muita trena e abriu muita porta pesada, pareciam desajeitados naquelas teclas. Eu usei a data do nosso aniversário de casamento como senha. Eu tive um pingo de esperança, lá no fundo do meu peito, de que não ia funcionar, que ela teria mudado, que teria algum pingo de decência de não usar a nossa data para esconder sujeira. Mas a tela abriu, na hora. Você já sentiu o ar sumir? Não é força de expressão, não. O pulmão trava. Parece que Curitiba inteira ficou sem oxigênio naquele quarto. A primeira coisa que apareceu foi uma conversa no aplicativo de mensagens. Não era o Rogério. Era o Beto, o meu amigo da imobiliária. A última mensagem dele tinha sido enviada há 2 minutos. Ademir tá na cola. Ele quer o resto da grana até segunda. O plano do seguro tá de pé? O peso já tá desconfiado? Eu li aquela frase
3, 4, 5 vezes. O peso. Era assim que eles me chamavam. O homem que deu teto para ela por 26 anos. O cara que dava emprego pro Beto. Agora era só um peso que precisava ser removido para eles pagarem um agiota. Eu comecei a rolar a conversa para cima, o estômago embrulhando. Eles estavam planejando um acidente. Tinha fotos do meu carro novo, fotos do meu trajeto diário até a imobiliária e uma cópia digitalizada de uma apólice de seguro de vida que eu nem sabia que existia. Um seguro que eu, teoricamente, teria assinado no mês passado, com o Beto como testemunha e a Sílvia como única beneficiária. O valor era alto o suficiente para pagar o Ademir, o aluguel do Rogério no Boqueirão e ainda sobrar um bom trocado para eles recomeçarem. Marcelo, o corretor, o pai de família, o marido, eu tinha virado uma cifra de seguro de vida. A porta do banheiro abriu. O vapor do chuveiro saiu como uma neblina quente. A Sílvia saiu de lá, enrolada na toalha, secando o cabelo. Ela me viu sentado ali, com o celular dela na mão. O mundo parou. Marcelo? O que você está fazendo com o meu telefone? Ela perguntou. A voz dela não tremeu. Não teve susto. Teve uma frieza que me deu mais medo do que se ela tivesse gritado. Tava vendo a mensagem do Beto, Sílvia. Ele tá preocupado com o Ademir e com o meu seguro, eu disse. Minha voz saiu estranha. Parecia que não era eu que estava falando. Era um som que vinha de um lugar muito escuro dentro de mim. O rosto dela mudou. Sabe quando o verniz racha? Aquela imagem de santinha, de professora aposentada preocupada com a economia doméstica, caiu no chão ali mesmo. Os olhos dela ficaram pequenos, maldosos. Ela não tentou negar. Ela não pediu desculpas. Você não devia ter mexido nisso, Marcelo. Você sempre foi curioso demais para o seu próprio bem, ela disse, caminhando devagar até a cômoda. Você já olhou nos olhos da morte? Eu não digo a morte de foice, mas a morte de tudo que você acreditava. Eu estava ali, vendo a mulher que eu amei me ameaçar com um olhar. O Rogério, ele tá no Boqueirão, Sílvia. Eu vi ele. Eu vi as minhas coisas lá. Eu vi a nota promissória. Eu continuei, me levantando. Eu sou um homem grande, mas naquele momento eu me sentia um alvo. O Rogério é meu sangue, Marcelo. Você nunca entendeu isso. Você sempre achou que o seu dinheiro comprava minha lealdade. Mas o meu irmão precisa de mim. O Ademir não brinca. Se a gente não pagar, ele mata o Rogério. Você acha que eu ia deixar isso acontecer? Ela falou, agora com a voz mais alta, com uma raiva que parecia que estava guardada há décadas. E para salvar um viciado que nunca fez nada por você, você decidiu me matar? É isso? Eu perguntei. Eu queria que ela dissesse que não. Eu queria que ela dissesse que era só um plano idiota que ela nunca ia executar. Mas ela ficou em silêncio. E o silêncio dela foi a pior resposta da minha vida. Ela pegou o celular da minha mão com um puxão e saiu do quarto. Eu ouvi ela trancando a porta da sala. Eu estava ali, no segundo andar, sozinho. O barulho do carro dela saindo da garagem logo em seguida me fez perceber que ela tinha ido encontrar o Beto, ou o Ademir. Eu me sentei na cama de novo. O que você faz quando a sua casa vira uma armadilha? Quando o seu porto seguro vira um naufrágio? Eu não sou um cara de chorar. Homem da minha idade, criado na base do engole o choro, não se entrega fácil. Mas eu senti uma lágrima quente descer pelo rosto. Não era de tristeza. Era de um luto por alguém que ainda estava vivo, mas que eu nunca mais ia poder abraçar. Eu peguei o meu celular. Eu precisava ligar para a polícia? Para o meu advogado? Para o Ademir? Se eu ligasse para a polícia agora, ela ia dizer que era tudo brincadeira, que não tinha prova de crime nenhum. O seguro estava assinado. O carnê estava no nome dela. Eu ia parecer o marido paranoico. Eu precisava que eles agissem. Eu precisava pegar o Beto e ela no ato. Mas tinha o Ademir. Esse era o perigo real.
Agiota desse nível não espera processo judicial, ele quer o dinheiro, e se a Silvia disse para ele que o dinheiro vinha do meu seguro, eu era o único obstáculo entre ele e a grana. Eu desci as escadas devagar. A casa estava vazia, mas parecia cheia de fantasmas. Eu fui até a cozinha. A pia que vazava, o armário estufado, tudo aquilo que ela usava para me manipular. Eu dei um chute naquele armário com tanta força que a porta de madeira compensada rachou no meio. Chega! Eu gritei pro nada. Eu peguei a chave do meu carro. Eu sabia onde o Beto morava, um apartamentinho no centro, pago com as comissões que ele me roubava. Eu ia lá. Eu não ia esperar o acidente acontecer no final de semana. Eu ia fazer o acidente acontecer agora. Enquanto eu dirigia pelas ruas de Curitiba, a chuva começou a cair mais forte. O limpador de para-brisa ia e voltava, como se estivesse tentando limpar a sujeira que eu tinha descoberto. Eu passava pelos lugares onde a gente levava os nossos filhos para brincar, onde a gente comemorava aniversários, e tudo parecia cinza. Você já teve a impressão de que a sua vida inteira foi um rascunho que alguém resolveu apagar? Eu cheguei no prédio do Beto. Estacionei de qualquer jeito. Eu vi o carro da Silvia parado na frente. Eles estavam lá, provavelmente decidindo como ia ser o meu fim. Se ia ser um freio cortado, um assalto forjado ou um acidente na estrada para Santa Felicidade. Eu entrei no prédio. O porteiro me conhecia, me deixou subir sem perguntar nada. Eu parei na frente da porta 402. Eu conseguia ouvir as vozes lá dentro. O Ademir quer uma garantia, Silvia. Se o Marcelo não sumir até domingo, o Ademir vai na imobiliária. E aí a gente perde tudo. Era a voz do Beto. O tom de voz dele, aquele tom de amigo que ele usava comigo todo dia, agora estava sendo usado para planejar a minha morte. Eu já falei, Beto. Eu dou um jeito de levar ele para a chácara. No caminho, naquele trecho sem sinal, você faz o que tem que fazer, ela respondeu. Meu coração parecia uma britadeira. O trecho sem sinal. Eles estavam falando da estrada da Ribeira, um lugar perigoso, cheio de curva. Eu não bati na porta. Eu dei um passo atrás e arrombei aquela porta com o ombro. Eu sou um homem de 52 anos, mas na hora da raiva a gente vira um bicho. A porta voou. Eles deram um pulo do sofá. O Beto ficou pálido. Parecia que tinha visto um fantasma. Marcelo, o que é isso? O Beto gaguejou. O peso chegou, Beto. E ele tá bem pesado hoje, eu disse, caminhando para cima dele. O Beto tentou correr para a cozinha, mas eu peguei ele pelo colarinho. Joguei ele contra a parede. Você me roubou. Você me enganou e agora quer me matar? Pelo Rogério? Por um viciado? A Silvia veio para cima de mim, tentando me arranhar, gritando que eu estava louco. Eu empurrei ela para o sofá. Fica quieta, Silvia. Acabou a palhaçada. Foi aí que o celular do Beto, que estava em cima da mesa, tocou. O nome na tela fez o silêncio voltar a reinar na sala. Ademir. Eles se olharam. O medo que eles estavam de mim não era nada perto do medo que eles tinham daquele nome. Atende, Beto, eu disse, soltando ele. Atende e coloca no viva voz. O Beto tremia tanto que quase derrubou o aparelho. Ele atendeu. Beto? O passarinho já voou? Eu tô aqui na frente da imobiliária do Marcelo. Tem uma luz acesa lá dentro. Eu vou entrar para ver se ele tá lá. Se ele não me der uma resposta hoje, a próxima visita é na sua casa. A voz do Ademir era grossa, fria, de quem já fez isso 1000 vezes. A luz na imobiliária, eu tinha esquecido de apagar a luz da minha sala. O Ademir achava que eu estava lá, sozinho, à noite. Diz pra ele que eu tô indo pra lá agora, Beto. Eu sussurrei no ouvido dele, sentindo o cheiro do medo que saía dos poros daquele traíra. Diz que o Marcelo quer negociar. O Beto repetiu o que eu disse, com a voz embargada. O Ademir desligou. Eu olhei para os dois. Eles estavam destruídos. O plano deles tinha feito água. Mas agora, o problema não era mais só deles. Era meu. Eu tinha um agiota na porta da minha empresa, achando que eu tinha o dinheiro que a Silvia e o Beto gastaram. Vocês vão comigo,
eu disse, pegando a Sílvia pelo braço. A gente vai resolver isso agora, com o Ademir e com a polícia. Não, Marcelo, ele vai matar a gente, a Sílvia gritou, começando a chorar de verdade pela primeira vez. Mas não era choro de arrependimento, era choro de medo da própria pele. Você não pensou nisso quando colocou meu nome na nota promissória, né? Agora a gente vai encarar a realidade. Eu arrastei os dois para fora do apartamento. No elevador, ninguém disse uma palavra. O silêncio era tão pesado que parecia que o cabo ia estourar. Eu te pergunto agora, você teria coragem de levar a sua própria esposa e o seu melhor amigo para frente de um criminoso para salvar a sua pele? Ou você acha que eu estava sendo cruel demais? A gente estava descendo para o estacionamento. Eu ia colocar os dois no meu carro e dirigir até a imobiliária. Mas o que eu não sabia é que o Ademir não estava sozinho na frente da minha empresa. E o que aconteceu quando a gente chegou na porta da imobiliária? Bom, isso foi o que realmente selou o destino de todo mundo. Comenta aí, você acha que a Sílvia merece o que está vindo pela frente? Ou o laço de sangue com o irmão justifica tudo o que ela fez? Porque o que o Ademir tinha na mão quando a gente desceu do carro não era um contrato. Era algo que mudou a cor daquela noite para sempre. O barulho do motor do carro morrendo na frente da imobiliária foi como o fim de um capítulo. Eu desliguei a chave e o silêncio que ficou ali dentro era tão denso que parecia que a gente estava mergulhado em piche. A chuva em Curitiba não perdoa, né? Ela continuava batendo no teto do Civic, aquele som metálico, oco, que me lembrava cada centavo que eu gastei para dar conforto para quem estava querendo me enterrar. Eu olhei para o lado. A Sílvia estava com a cabeça encostada no vidro, os olhos perdidos. Ela não era mais aquela mulher que eu admirava. Ela parecia pequena, murcha. E o Beto, no banco de trás, estava com a respiração tão curta que eu achei que o cara ia ter um infarto ali mesmo. De certa forma, eu até torci para que ele tivesse. Ia poupar muito trabalho. Lá fora, encostado na porta de vidro da minha imobiliária, estava o Ademir. O cara é um armário. Ele estava usando um casaco impermeável preto, as mãos nos bolsos, e a luz fria da placa da empresa batia no rosto dele, deixando tudo com um aspecto de filme de terror. O que ele estava segurando na mão não era uma arma. Pelo menos não uma de fogo. Era um pé de cabra. Desespesados, de ferro fundido. Ele batia o metal de leve na palma da outra mão, num ritmo que dizia: eu tenho todo o tempo do mundo, mas a minha paciência já acabou. Você já esteve em uma situação onde todas as suas saídas parecem levar para o mesmo abismo? Sabe aquela sensação de que não importa o que você faça, o prejuízo já está assinado? Pois é, eu estava ali, com o amigo traíra e a esposa mentirosa, prestes a encarar um agiota que achava que eu era o dono da dívida. Desce. Minha voz saiu seca, sem emoção nenhuma. Eu já não tinha mais raiva. Eu estava no modo sobrevivência. Marcelo, pelo amor de Deus, vamos ligar para a polícia. Ele vai fazer alguma coisa. A Sílvia começou a ganir. A polícia já está a caminho, Sílvia. Mas o Ademir chegou primeiro. Agora desce e encara o que você construiu. Eu respondi, abrindo a minha porta. O ar gelado da noite me atingiu com força. Eu caminhei até a frente do carro. O Ademir se desencostou da porta e deu 2 passos na minha direção. O Beto e a Sílvia saíram do carro como se estivessem indo para o patíbulo. Marcelo, o corretor, o Ademir disse, com aquela voz de lixa. O Beto me disse que você estava com dinheiro. Mas o Beto diz muita coisa, né? E a sua mulher também. Ele olhou para a Sílvia com um desprezo que, juro para você, até eu senti por ela naquele momento. Eu não tô com seu dinheiro, Ademir, porque eu nunca peguei R$1 seu. Quem pegou foi o Rogério, com o aval dessa mulher aí e desse sujeito que eu chamava de funcionário, eu disse, mantendo os pés firmes no chão. Eu não ia recuar. Se ele quisesse me bater, que batesse, mas ele ia ouvir a verdade. O contrato tá no seu nome, Marcelo. A assinatura tá lá. Eu não quero saber de drama familiar. Eu quero os meus 200 mil até segunda-feira.
ou a sua imobiliária vai começar a pegar fogo com você dentro, ele falou. Chegando mais perto, o cheiro de cigarro e café vindo dele. Aí, eu fiz o que o Marcelo corretor sabe fazer de melhor. Eu negociei a realidade. Olha aqui, Ademir, você é um cara de negócios, mesmo que os seus negócios sejam diferentes. Você sabe que se me matar, você não recebe nada. Se você queimar a imobiliária, o seguro não paga porque vai ser criminoso e eu vou estar morto. Mas eu fiz uma pausa, pegando o celular e abrindo as fotos que eu tinha tirado no boqueirão. Eu sei onde está a mercadoria do Rogério. Eu sei que ele tem pelo menos uns 300 mil em eletrônicos roubados e ferramentas da minha oficina guardados naquela sobreloja que a Silvia paga o aluguel. O Ademir parou. Ele olhou para o celular. O Beto tentou dar um passo para trás, mas eu vi que ele estava sem saída. O Rogério te deu o golpe, Ademir. Ele usou o meu nome para garantir o empréstimo, pegou a grana para pagar a dívida de jogo e deixou a Silvia e o Beto aqui para limparem a sujeira enquanto ele se escondia atrás das minhas coisas. Você quer o seu dinheiro? O Rogério tem um valor dobrado em mercadoria pronta para ser vendida. A Silvia deu um grito. Não, Marcelo, ele vai matar o meu irmão! Eu olhei para ela. Eu juro que tentei sentir alguma coisa, mas o meu coração estava que nem pedra. Silvia, o seu irmão já se matou faz tempo. Ele só está esperando o corpo cair. E ele ia deixar o seu marido morrer para salvar o couro dele. Você ainda não entendeu isso? O Ademir olhou para Silvia, depois para o Beto, que estava tremendo tanto que os dentes chegavam a bater. Dava para ver a engrenagem girando na cabeça do agiota. Ele não queria sangue. Ele queria lucro. E como é que eu entro lá sem a polícia? O Ademir perguntou, baixando o pé de cabra. A chave está aqui, eu disse, tirando a chave tetra do bolso e jogando para ele. Ele pegou no ar. O endereço está no carnê que está no carro. Você vai lá, pega o que é seu e o Rogério que se entenda com quem ele roubou. Mas tem uma condição. Você está em posição de exigir alguma coisa, Marcelo? Ele rosnou. Tô, porque se você não aceitar, eu ligo pro 190 agora e entrego o endereço do boqueirão para eles. Aí a polícia prende tudo e você fica sem nada. A minha condição é simples. Você some da minha vida. Você pega o que o Rogério tem, quita a dívida que eles criaram e esquece o meu nome. Se você me procurar de novo ou procurar a minha empresa, eu entrego o vídeo que a câmera da frente da imobiliária acabou de gravar de você me ameaçando com esse ferro aí. O silêncio que se seguiu foi o mais longo da minha vida. Dava para ouvir o barulho da chuva batendo nas calhas. O Ademir olhou para a chave, olhou para a câmera no alto da porta e depois olhou para mim. Ele deu um sorriso de lado, um sorriso feio, de quem respeita a canalice bem feita. Você é desenrolado, Marcela. Pena que escolheu mal quem senta na sua mesa, ele disse. Guardou a chave no bolso, olhou para o Beto e deu um tapa forte no rosto dele, que fez o cara cair no chão. Você, se eu te ver de novo, eu te quebro as pernas. E você, dona Silvia, reza para o seu irmão não estar lá quando eu chegar. Ele virou as costas, entrou num Opala velho que estava parado na esquina e arrancou cantando o pneu. Eu fiquei ali, parado na chuva. O Beto estava chorando no chão. A Silvia estava encostada no Civic soluçando. E eu senti uma vontade imensa de rir. Uma risada amarga. De quem percebe que a liberdade custa caro, mas vale cada centavo. Aí eu ouvi a sirene. Longe, mas chegando. Eu tinha ligado para a polícia antes de sair do apartamento do Beto, mas passei a localização da imobiliária. Levanta, Beto, eu disse. A polícia está vindo. E você vai contar sobre os desvios na imobiliária. Cada centavo. Se você colaborar, talvez não apodreça na cadeia. Se tentar me fuder de novo... Bom, você viu o que eu fiz com o Ademir. O Beto se levantou, limpando o sangue do rosto. Ele não era mais o amigo esperto. Era só um rato encurralado. A polícia chegou.
luzes vermelhas e azuis refletindo nas poças d'água. Foi uma confusão de umas 3 horas. Depoimento, apreensão de documentos, a Silvia tentando dizer que foi coagida. Mas eu tinha as mensagens, eu tinha a nota promissória falsa, eu tinha tudo. Sabe o que é mais engraçado disso tudo? No meio do depoimento, na delegacia, a Silvia olhou para mim e disse: Marcelo, como é que você pôde fazer isso com a gente? A gente era uma família. Eu olhei para ela, de verdade, pela última vez. Não, Silvia, eu era sua família. Você e o Rogério eram um esquema de pirâmide, e a base quebrou. Isso foi há 6 meses. Hoje, eu tô aqui, dirigindo de novo por Curitiba. O processo de divórcio tá correndo, e não vai ser fácil. Ela tá tentando brigar por metade da imobiliária. Mas o meu advogado, aquele meu amigo de infância, é um tubarão. Com as provas de gestão fraudulenta e o crime de falsificação, ela vai sair com uma mão na frente e outra atrás. E o Beto? O Beto perdeu o Cresce. Tá respondendo o processo e, pelo que ouvi dizer, teve que fugir para outra cidade. Porque o Ademir não ficou satisfeito só com os eletrônicos do Rogério. O Rogério sumiu. O Ademir limpou a sobreloja. Ninguém sabe se ele tá vivo, se tá morando na rua ou se o Ademir deu um fim definitivo nele. E quer saber? Eu não perco um segundo de sono pensando nisso. A reforma da cozinha? Eu fiz. Mas não foi com os azulejos baratos que a Silvia queria. Eu derrubei a parede, mudei tudo. Ficou um ambiente aberto, arejado. Mas agora eu como sozinho. E o silêncio daquela cozinha, às vezes, é mais alto do que eu gostaria. Você pode estar pensando, pô, Marcelo, o cara perdeu a mulher, o amigo, tá num processo judicial, ele se deu mal. Mas me diz uma coisa, você prefere viver numa mentira confortável, sendo feito de palhaço, ou encarar a verdade nua e crua, mesmo que ela te deixe sozinho numa mesa de jantar? Eu escolhi a verdade, e a verdade tem um gosto amargo no começo, mas depois ela te dá uma leveza que dinheiro nenhum compra. Eu recuperei o meu respeito por mim mesmo. Eu não sou mais o peso, eu sou o dono da minha história. Às vezes, quando eu estou dirigindo à noite, eu ainda olho debaixo do banco do passageiro. Não porque eu acho que vou encontrar outra chave, mas para me lembrar que a gente nunca conhece ninguém de verdade. A gente conhece o que as pessoas deixam a gente ver. O resto está escondido no escuro, esperando um barulhinho metálico para aparecer. Eu sou o Marcelo, tenho 52 anos e hoje eu durmo em paz, sozinho, mas em paz. E você? O que é que está escondido debaixo do banco da sua vida que você está fingindo que não vê? Será que você tem a coragem de puxar o que está solto? Ou vai esperar o seu acidente acontecer? Comenta aí embaixo. Você acha que eu fui longe demais? Ou eu fiz o que qualquer homem de honra faria? Eu quero saber a sua opinião. Se esse meu desabafo serviu para você abrir o olho, já deixa o seu like e se inscreve, porque a vida é curta demais para a gente ser o passageiro do nosso próprio golpe. Valeu por me ouvir até aqui. A estrada é longa, mas pelo menos agora eu estou segurando o volante com as 2 mãos. Fica com Deus.